Porções extraídas do jornal Árvore da Vida. Artigo de capa. A história dos cristãos. Testes e decisões por toda a vida. A história de um cristão compõe-se de testes e decisões por toda a vida. Usaremos o livro de Ruth para falar desse assunto. Esse é um parêntese no livro de Juízes. Juízes, capítulo 1, versículo 1, parte A. Juízes é o livro mais ímpio da Bíblia. Ele começa bem, pois o povo ainda serviu a Deus por muito tempo após a morte de Josué e dos anciões que viveram depois dele. Juízes capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 5. Depois, porém, o povo deixou o Senhor e passou a fazer tudo o que bem entendia. As novas gerações não eram ensinadas pelos seus pais. Essa foi a razão por que tantas vezes foram escravizadas. Juízes capítulo 2, versículo 6 ao capítulo 16, versículo 31. A última das 3 seções do livro termina apresentando o povo envolvido em idolatria, imoralidade e em guerra civil, capítulos do 17 ao 21. Foi nesse contexto que aconteceram os fatos narrados no livro de Ruth. É por isso que muitos estudiosos da Bíblia o consideram um lírio no pântano, uma estrela nas trevas, um livro destacado e brilhante nas Escrituras. Vejamos alguns pontos importantes registrados no capítulo 1. A terra de Canaã foi o melhor presente de Deus para o povo de Israel. Ela foi prometida para Abraão, Isaque e Jacó. Era uma terra rica, mas nos versículos iniciais de Ruth é dito que houve fome na terra. Não podemos ver esse fato como mera ocorrência. O que temos aqui é um teste para o povo. A falta de comida sempre foi item de provação na Bíblia. Em Gênesis vemos que Abraão, Isaque e Jacó foram provados. Abraão e Jacó desceram para o Egito em busca de comida. Isaque só não chegou até o Egito porque Deus o interceptou. Gênesis capítulo 12, versículo 10, capítulo 26, versículo 1 e capítulo 41, versículos do 4 ao 57. Jesus, no início de seu ministério, também foi testado na questão da fome. Mateus capítulo 4, versículo do 1 ao 4. O ponto aqui é que o povo foi testado e não foi aprovado. Elimeleque e Noemi desceram para Moabe com seus 2 filhos. Ruth capítulo 1, versículo 1, parte B. Precisamos estar atentos às várias provas que o Senhor nos dá, manter-nos firmes e jamais trocar a vontade de Deus por nada. Todos os filhos de Deus precisam ser provados. Não saberemos quem somos se não formos postos à prova. Estamos fortes ou fracos? Estamos firmes na fé ou não? Qual o nível de nosso crescimento espiritual? São perguntas que só podem ser respondidas por meio das provações. Tempos depois de chegar a Moabe, Elimeleque morreu. Seus 2 filhos, Malom e Quilion, se casaram com 2 moabitas, Ruth e Orfa. Após 10 anos, ambos morreram e agora ali se encontrava 3 viúvas. Ruth capítulo 1, versículo 2 ao 5. Um dos atributos de Deus é sua providência. Não podemos ver essas mortes como simples acontecimentos. Na verdade, Deus estava chamando de volta Noemi e ao mesmo tempo testava suas noras. Na vida de um cristão, não existe acasos ou acontecimentos fortuitos. Só existe a providência divina, arranjos levantados por Deus para dirigir os seus de volta ao centro de sua vontade. Diante dessas 3 perdas significativas, Noemi resolveu voltar. Se você é cristão, mas se afastou do Senhor e está longe dos planos de Deus, está na hora de voltar para a sua terra de origem, o lugar que Deus nos deu como herança e descanso, a igreja. A Bíblia narra que as 3 mulheres já tinham tomado a estrada para Canaã, quando Noemi as surpreendeu, insistindo que ambas voltassem. Elas inicialmente resistiram, mas Orfa não se manteve firme no teste e resolveu continuar em Moabe. Ruth, porém, tomou a decisão que mudaria sua história e interferiria na genealogia de Cristo. Ela declarou: Não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu,
e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Versículos 16 a 17. Ruth era moabita, e os moabitas estavam impedidos de entrar na Assembleia do Senhor. Deuteronômio 23:3. Mas Deus é cheio de misericórdia. No momento que viu a firmeza e o desespero de Ruth, e quanto estava disposta a pagar para ser inserida no povo de Deus e de tê-lo como seu Deus, ele não resistiu e aceitou recebê-la. Quando somos submetidos a grandes provas e aprovados, quando somos capazes de renunciar à história da maldição para servir ao Deus vivo, ele não somente nos recebe, mas revoluciona nossa história. A Bíblia diz que em Canaã, Ruth casou-se com Boaz, que gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi, do qual veio Cristo, o tão esperado Cristo. Ruth capítulo 4, versículos do 3 ao 22 e Mateus capítulo 1, versículos 5 e 17. O Novo Testamento abre listando os nomes de muitas pessoas que contribuíram com a vinda de Cristo e o nome de Ruth está lá. Fica atento às provas e às decisões que o Senhor colocar diante de você. Ele quer mudar sua história.